Lula vai destruir o teto de gastos. Tá, mas o que é o teto de gastos? Por que ele foi feito? A gente deve ou não se preocupar com a destruição dele? Fala galera, meu nome é Lucas Vinícius, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, Lula recentemente, na sua posse no Congresso, afirmou que o teto de gastos é uma estupidez e que irá lutar para revogá-lo. Cada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. E tão importante quanto o teto de gastos é você deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Teto de gastos, proposto pelo Michel Temer em 2017, é uma emenda à Constituição. Então, não é tão fácil assim derrubar o teto de gastos. Mas vamos lá. Primeiro, afinal, o que é o teto de gastos? O teto de gastos, ele é um limite aí para os gastos do governo que é corrigido pela inflação. Então, o governo tem um valor X para gastar e não pode passar daquilo. Por que ele foi feito? Bom, quando ele foi proposto ali em 2015, 2016, a Dilma tinha acabado de ser impeachada ou impeachmentada, não sei qual que é como que fala essa palavra. E aí, a gente tá saindo de uma crise, aliás, a gente ainda estava na crise, né? Que se originou ali em 2013, 2014, né? O Brasil não tava crescendo, a inflação tava alta, tava um caos. Então, baseado em outras experiências de outros países, principalmente nos países europeus, como Holanda, Suécia, Dinamarca, Michel Temer propôs o teto de gastos. E foi bem aceito pelos congressistas, visto que no Senado eles conseguiram aprovar o teto, se eu não me engano foi tipo 56 a 14, assim, foi um placar muito amplo. E aí, isso é um dos lados que mostra que Lula vai ter uma dificuldade em derrubar o teto de gastos. E aí eu quero recordar algumas coisas que foi dita na época do teto de gastos. Drauzio Varela disse que se fosse aprovada a PEC que virou aí o teto de gastos, iria acabar com o SUS. Bom, mas até agora eu não vi o SUS acabar, alguém viu? Mas aí afinal, devemos nos preocupar? Bom, tem até um debate que eu tava tendo aí nas minhas redes sociais, que eu falei, olha, a rigidez do teto de gastos é muito grande, realmente. Na maioria dos outros países que tem um teto de gastos, não é tão rígido assim. E a gente tem que ter dispositivos para emergências. Porém, a rigidez se torna necessária em um país como o Brasil, que já tem historicamente uma irresponsabilidade fiscal, visto tudo que aconteceu nas décadas de 80, 90 e também durante o primeiro governo do Lula. Boa parte de todo o arcabouço social que ele proveu no primeiro mandato veio do boom das commodities. E como eu sempre falo aqui, se ele achar que vai ser a mesma coisa e gastar desenfreadamente, derrubar um teto de gastos e gastar desenfreadamente, como a gente não vai ter o preço das commodities tão alto como no começo dos anos 2000, isso pode levar o país pro fundo do buraco. Então é o nosso dever sim cobrar pela permanência do teto de gastos, ou pelo menos aí uma modificação na regra do teto de gastos que permita aí gastos sociais ou gastos extraordinários, não saindo muito fora, né, não gastando muito mais do que o teto limita, para que a gente não tenha uma expansão da nossa base monetária muito grande. Porque se tudo permanece igual, mas o dinheiro empresta mais dinheiro na economia, o que acontece? O preço das coisas sobe e aí tem inflação. E aí nós sabemos que combater a inflação é muito complicado. Visto os Estados Unidos aí que tá há 1 ano e meio combatendo a inflação, levando ao país à recessão, porque não quer que a inflação se estabeleça, né, ou que continue. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!